Saudações, eu sou Neuziele Miranda, mestranda da 6ª turma do mestrado profissional em Educação Física, polo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campi de Jequié. E este vídeo apresenta o mapa conceitual que compõe a Avaliação Nacional da Disciplina D1, Problemáticas da Educação Física. Ao longo da disciplina, em cada semana, for abordado um tema que faz parte da composição do conjunto de problemas evidenciados e vivenciados na educação física escolar. Na semana 1, tivemos por tema o abandono do trabalho docente e tivemos para leitura o artigo de título Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Práticas tradicionais são entendidas como formas de trabalho que são centradas no ensino do esporte, na perspectiva do esporte de rendimento e ou desenvolvimento da aptidão física na perspectiva da saúde orgânica. Destaca-se que elas não dispõem de sustentação no campo acadêmico. Porém, elas ainda se fazem presentes nos pátios escolares de diversos cantos do Brasil. O abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, a nível de Brasil, destaca o autor, como sendo uma das formas de atuação profissional que é conhecida por outras denominações tais como rola-bola, largo-bola, aula matada ou pedagogia da sobra. Como não há intervenção docente nas aulas, a ação profissional se restringe a apenas realizar a administração do material didático. O movimento renovador é nascido na década de 1980 e se sustenta na perspectiva de um ensino que seja pautado em conteúdos específicos da educação física. Contudo, aponta-se que o mesmo obteve mais sucesso em não apontar o que não deve ser feito nas aulas do que aquilo que deve ser feito. O que o autor vai pontuar no artigo que a educação física ocupa, então, o lugar do não mais e do ainda não. Na semana 2, tivemos como tema a relação entre teoria e prática e a leitura do artigo de título Relação entre ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Neste artigo, a autora aponta que a educação física é, ao mesmo tempo, número 1, um saber que se traduz em um saber fazer, ou seja, em um realizar corporal, e número 2, um saber sobre esse realizar corporal. Ambas as características descritas, 1 e 2, apresentam, infelizmente, algumas interpretações equivocadas, principalmente quando se trata sobre a implementação das práticas corporais, pois, tradicionalmente, a escola direciona a educação física apenas ao saber fazer, tendo as aulas divertidas, mas sem ter uma preocupação quanto a se buscar compreender os sentidos e significados sobre as temáticas elencadas. Não obstante, a dimensão procedimental necessita estar imbricada com a dimensão conceitual, e não a primeira se sobrepor ou estar isolada da segunda. Na terceira semana, tivemos como tema Aspectos legais da educação física escolar e para leitura o artigo Educação Física como componente curricular da educação básica, Aspectos legais. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida por LDB, foi promulgada em 1961. E, de acordo com o artigo 22 desta lei, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários, o que compreendia a educação pré-primária e ensino primário, e também ao médio, que compreendia o ginásio e colégio, aos estudantes com idade até 18 anos. Contudo, 10 anos depois, ocorreu uma nova reforma educacional, sendo que a denominação de educação de primeiro grau primário e médio passou a ser, então, ensino médio de primeiro e segundo grau.
Em relação à educação física, o artigo 7º da Lei 5.692, datada de 11 de agosto de 1971, deixou então de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática da educação física, tornando então obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa ao estudante que estivesse em alguma das seguintes condições: que trabalhasse mais de 6 horas por dia, estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar ou fosse fisicamente incapacitado. Contudo, no ano de 1996, a LDB ela foi promulgada, extinguindo então o decreto anterior. E por meio da Lei nº 9.394, a então responsabilidade pela normatização do ensino da educação física foi delegada ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Educação, aos sistemas de ensino e às próprias escolas. A educação física, então, tornou-se obrigatória no ensino básico, que corresponde à educação infantil, ao ensino fundamental e ensino médio, e se tornou facultativa nos cursos noturnos, ficando então a cargo da escola oferecer ou não aos seus estudantes se eles iriam frequentar ou não, pois, por ser facultativo, a educação física não fazia parte das 800 horas anuais obrigatórias de ensino. Deixou também de ser componente obrigatório no ensino superior, ficando a cargo das faculdades oferecerem a disciplina ou não, sendo de forma facultativa. Tentando reverter a situação pouco esclarecedora do texto do parágrafo 3º do artigo 26 da LDB de 1996, a lei então ela foi novamente alterada, porém apenas no ano de 2003, com uma definição mais específica sobre então facultatividade nas aulas de educação física escolar. Então, a Lei nº 10.793, de 1º de dezembro de 2003, que está em vigor atualmente, ela traz no inciso 3 que a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, seja maior de 30 anos de idade, seja aquele que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física, ou amparado pelo Decreto-Lei número 1442, de 21 de outubro de 1969, ou que tenha prole. Aqui, as autoras trazem uma crítica muito contundente sobre o entendimento desses últimos itens, pois no entender delas, eles indicam um retrocesso na área, a continuidade de um retrocesso, já que os critérios adotados para a garantia da facultatividade, eles estão baseados numa concepção de educação física como uma atividade eminentemente prática e que provoca o cansaço físico do estudante. Por isso, quem trabalha, se exercita nas atividades militares, tem mais de 30 anos e mulheres com filhos não precisam participar dessas aulas. Na semana 4, tivemos como tema a indisciplina e afastamento dos estudantes. E para a leitura, o artigo com o título O afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Os autores discorrem sobre dois problemas que atingem, em particular, os e as docentes de educação física, mas que também se apresentam no contexto escolar de forma geral, que é, número 1, o afastamento dos estudantes das aulas, seja pelo não envolvimento, quanto não estarem presentes ou diretamente por não comparecerem no dia. E número 2, a indisciplina dos discentes durante o desenvolvimento das atividades. Contudo, os autores ainda apresentam um terceiro item, que é a problematização dos aspectos ligados à indisciplina e ao afastamento dos alunos nas aulas de educação física. Para o tópico 1, as razões de afastamento são múltiplas
E a exemplo da dispensa prevista em lei e de aulas no contraturno escolar, também se pode citar a repetição de conteúdos e também o insucesso e a exclusão que ocorrem nas aulas de educação física. Para o tópico 2, define-se como indisciplina quando há uma transgressão de normas que regulamentam o convívio geral. Ainda que os autores apontam que as raízes da indisciplina elas são inúmeras e que a origem da disciplina nas aulas ela não se aplica a partir do que acontece apenas na escola, mas sim que ela provém de um contexto geral. Na semana 5, tivemos como tema as dificuldades que são relacionadas ao ensino de esportes e tivemos como texto base as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. O viés esportivista, ele foi construído inicialmente se baseando através da busca pela saúde, possibilitando assim um corpo forte e higiênico por meio da implementação do chamado método da educação física desportiva generalizada, que foi embasado nos moldes europeus. Posteriormente, com o golpe que ocorreu no Brasil no ano de 1964, o esporte ele teve apoio dentro da educação física escolar. Porém, ele foi voltado aos resultados que eram provenientes das competições. Havia então o embasamento em se formar sujeitos lutadores e vencedores. O autor ainda explicita que a dominância do famigerado quarteto fantástico nas aulas de educação física, formado pelo futsal, handebol, vôlei e basquete, é pautado em demasiadas vezes em conteúdos que são abordados ao longo dos 12 anos que compõem o ciclo da educação básica, sendo de forma repetitivamente. Dentro do viés do esporte, nas abordagens pedagógicas renovadoras, observa-se uma crítica contundente ao esporte e a adesão de olhares que têm uma tratativa diferenciada quanto ao ensino esportivo na escola. Aqui defende-se que haja uma substituição de aspectos que se referem à detecção de talentos, ao treinamento esportivo, à maior atenção aos mais habilidosos, à concentração exclusiva no ensino de gestos técnicos, passando assim a ter o pensar centrado em compreensão dos diferentes significados do esporte, contextualização das aulas, aproximação do esporte com questões sociais, atenção destinada a todos os discentes, respeito às possibilidades individuais, e afins. Quanto ao panorama atual, há o questionamento sobre a produção de mudança significativa na perspectiva do tratamento do esporte dentro das nossas aulas de educação física. Na tentativa de se buscar por uma resposta, ao balizamento sobre os documentos oficiais que proporam um embasamento para a execução do componente curricular. Com os parâmetros curriculares nacionais dos anos de 1997, 1998 e 2000, houve então uma orientação voltada para a atuação docente e sua prática pedagógica, com os conteúdos sendo apresentados por blocos. Não obstante, ainda no início dos anos de 2000, os estados, juntamente com o Distrito Federal, foram convocados pelo Ministério da Educação para que elaborassem sua própria construção curricular, visando atender aos diversos componentes curriculares. Um tempo depois, já no ano de 2013, foram lançadas as Diretrizes Nacionais da Educação Básica, que objetivavam a atualização da organização educacional no país. Cabe salientar que, à época do artigo, ainda estava em fase de discussão e elaboração a Base Nacional Comum Curricular, também conhecida por BNCC, que é o documento que objetivou apresentar os propósitos de se determinar os conhecimentos essenciais aos quais os estudantes deveriam ou devem ter acesso e se apropriar durante todo o período da educação básica, não se restringindo apenas à educação física, mas englobando todas as
Por quê? E para se pensar esportes, o autor evidencia a compreensão de que não se pode impor limitações quanto às possibilidades de conhecimento dos discentes sobre as variações de esportes. E, com isso, não se afirma que o docente dará conta que ele conseguirá abordar um grande número de modalidades, porque tem a questão dos espaços e os tempos escolares, e também considerando que existem outras práticas corporais para serem abordadas, não é possível que isso ocorra. Portanto, apresenta-se determinante se pensar no estabelecimento de critérios para a escolha das modalidades a serem trabalhadas ao longo dos anos da educação básica, sendo por propósito o de procurar garantir a diversidade característica do esporte durante sua tratativa no ambiente escolar. No tópico sobre o que se ensinar sobre esporte, aborda-se que, para ser explorado esse tipo de conhecimento, é crucial a transposição da barreira do apenas proporcionar a experimentação de atividades relacionadas ao esporte. Torna-se então fundamental, a partir das vivências, oferecer condições para os estudantes refletirem sobre diferentes contextos, possibilidades e abrangências do esporte, suas origens, evoluções, alterações, atender às influências midiáticas, propiciando momentos de reflexão, discussão e construção do conhecimento, permitindo, assim, almejar uma melhor formação destes discentes. Já na semana 6, nós tivemos como tema as questões de gênero na educação física escolar. Tivemos também 2 textos base para a leitura. O primeiro sendo de título Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, e o segundo sendo Masculinidade na Educação Física Escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão. No item Gênero, Sexo e Orientação Sexual, segundo o autor Apud Goelner, 2009, gênero é a condição social por meio da qual nos identificamos como masculinos e femininos. Ele é construído social e culturalmente e envolve ainda um conjunto de processos que vão marcando os corpos a partir daquilo que se identifica ser masculino e ou feminino. Já o sexo é o termo que se utiliza para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. E sexualidade, por sua vez, refere-se a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas, que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. Assim sendo, a orientação sexual abarca a diversidade de possibilidades de se viver a sexualidade, sendo a orientação o exercício de sua sexualidade. O autor ainda afirma que é essencial, na medida em que o conhecimento a respeito das diferentes configurações de identidade de gênero e de orientações do desejo sexual permitem a construção de espaços e tempos de aulas de educação física de forma que sejam mais acolhedores a todos e todas, contribuindo para que os e as discentes se sintam respeitados e respeitadas e tenham a sua dignidade garantida. O segundo tópico vai tratar sobre as aulas mistas ou separadas por sexo. E aqui o autor ele vai ponderar que o componente biológico não pode ser utilizado como álibi para justificar a separação de meninos e meninas em qualquer etapa da educação escolar. O mesmo ainda vai destacar sobre a compreensão de que o convívio de meninos e meninas nas aulas ele deve ser adotado e incentivado pelos docentes, para que se busque constantemente estabelecer um ambiente de respeito mútuo e solidariedade, no qual as diferenças físicas não se constituam em diferenças de acesso a uma participação efetiva nas aulas de educação física. Quanto à construção cultural dos corpos masculinos e femininos, nota-se que se faz necessário permitir que os discentes sejam protagonistas na construção de suas identidades enquanto escolhas, entendendo que viver em um mundo mais justo e com respeito às diversidades pressupõe, portanto, professores e professoras comprometidas
com uma atuação política que vise a desconstruir os preconceitos e as relações assimétricas e hierarquizadas, que pautadas por critérios normativos e que ainda imperam, infelizmente, na nossa sociedade, de uma maneira geral, inclusive com reflexo na instituição escolar. No último tópico, que é alternativas didáticas para o enfrentamento dos dilemas de gênero, o autor indica que se proponha uma intervenção que tenha o objetivo de evitar a desigualdade de gênero e que também respeite a diversidade. Logo, se faz importante proporcionar atividades que se articulem com dois eixos orientadores. Um que seja orientado para a sensibilização e o outro que seja voltado para a vivência de situações inclusivas. Na semana 7, tivemos por tema as problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF. E para a leitura, tivemos o capítulo 3, por tema a dialogicidade, a essência da educação como prática libertadora, que faz parte do livro Pedagogia do Oprimido, de autoria de Paulo Freire. O diálogo, para Paulo Freire, ele é um encontro respeitoso e solidário entre aqueles que acreditam na possibilidade de mudança. Ele envolve humildade, confiança e esperança, sendo um elemento essencial para uma educação libertadora. A dialogicidade na educação é um princípio essencial para a construção do conhecimento de forma crítica e participativa. Essa abordagem enfatiza o diálogo como ferramenta, fundamental para a aprendizagem, permitindo que educadores e educandos troquem experiências, questionem conceitos e construam significado de maneira coletiva. Temos 4 princípios da dialogicidade. Número 1, interação e trocas de saberes. O conhecimento ele não é transmitido de forma unilateral, mas ele é construído coletivamente por meio do diálogo. Número 2, respeito e colaboração. O ambiente educacional deve valorizar todas as vozes, promovendo um espaço de escutativa e respeito mútuo. Número 3, pensamento crítico. A dialogicidade incentiva os discentes a refletirem sobre sua realidade e a desenvolverem autonomia intelectual. E número 4, transformação social. O diálogo na educação não se limita à sala de aula, mas contribui para a formação de cidadãos conscientes e socialmente engajados. Finalizo aqui a minha apresentação e agradeço demasiadamente pela sua atenção. Obrigada.